Mas então, essa diferenciação entre os produtos secos ou demi-secs, né, ou meios secos, ela é bem fundamental entre os de método Charmat, que tem a sua segunda fermentação no tanque, e os de método tradicional, com a segunda fermentação na garrafa. Agora, outra diferenciação que é bem importante no mundo dos espumantes é da concentração de açúcar no produto final, né? Porque assim, uma vez que foi feita a primeira fermentação, já não tem mais açúcar disponível, porque a levedura já cumpriu o seu trabalho. Para disparar uma segunda fermentação, é preciso adicionar uma nova carga de levedura e uma nova carga de açúcar nesse vinho base, para a gente ter novamente o fenômeno da fermentação. Tanto pelo método Charmat quanto pelo método tradicional, seja no tanque ou na garrafa, eu preciso disparar essa segunda fermentação. E isso chama licor de tiragem, é aquele que vai disparar a segunda fermentação. Esses processos vão acontecer, né? E a gente vai ter aí a tomada de espuma, vai ter a espumatização, e quando chegar no fim, novamente, esse produto ele não vai mais ter açúcar, porque a levedura novamente cumpriu o seu papel e processou aquele açúcar que estava à disposição. Às vezes um pouquinho de açúcar vai bem, né, Marcelo? Tem que ter um pouquinho, conforme o gosto, a própria Brut, ela traz no final dela um pouquinho de açúcar, né? Então, se tu não quer nada, assim, que é bem seca, aí tu já vai para extra Brut, ou tu vai para o método Nature, ali, que tu vai ver Nature, ele tem quase nada de residual, né? E aí vem a Moscatel, que ela fica com bastante açúcar residual, então tu precisa de uma acidez maior para as frutas, para compensar essa questão. E as demi-secs também, que são as nuances de açúcar que o enólogo determina na hora de definir a quantidade do licor, né? Exato. Então essa é uma curiosidade que às vezes a gente acha que o espumante já nasce diferente e por causa disso ele é um brut, ou ele é um nature, ou um meio seco. Não, isso é definido no final da tomada de espuma, no final da segunda fermentação, seja no tanque ou seja na garrafa. Então o que acontece? É adicionado o chamado licor de expedição. E o licor de expedição, ele tem duas funções principais. Uma é categorizar o vinho de acordo com a sua doçura, né? E a segunda é a assinatura do produto, né? Muitas vezes esse licor de expedição, ele é a fórmula mágica da vinícola para dar a personalidade daquele espumante. Pode trazer o mesmo vinho ou um vinho diferente para esse licor de expedição. Exato. E alguns truques que as vinícolas vão fazendo ao longo da história se diz, alguns colocam até algum destilado, alguma coisa, mas aí vai muito da maneira como que a pessoa quer se apresentar, né? Exato, geralmente as vinícolas guardam para si o segredo a respeito do licor de expedição. Sim. E é justo, né? E é justo, se tu for na França eles falam tudo, ou em outros lugares, mas o licor de expedição geralmente tu não vai conseguir descobrir, aquilo tá que nem o xarope da Coca-Cola, vamos dizer assim. Exato, por isso que é tido como uma assinatura final, né? Então assim, um dos ingredientes comuns no licor de expedição, além de eventualmente um destilado, ou um vinho que passou por barrica, ou um pouco mais do vinho base, cada um tem o seu segredo, mas um dos ingredientes comuns é um pouquinho de açúcar, para definir justamente onde esse espumante se enquadra de acordo com a classificação de açúcar. Se ele não tem nada de açúcar, se o licor de expedição não conta com açúcar e a soma total da garrafa tem até 3 gramas de açúcar por litro, é considerado um nature, que é esse produto que a gente está degustando aqui. Esse é o nature, né? Exatamente. Então ele não tem açúcar além do açúcar residual, que eventualmente sobrou um pouquinho da segunda fermentação, mas ele é bem seco, bem estruturado, e essa é uma característica desse tipo de produto. Como qualquer vinho, se tu for fazer primeiro gole, tu não é que tu não pode avaliar, se tu der a segunda chance para ele, a tua boca já vai estar com um pH mais regulado para aquela bebida, e no segundo e terceiro gole tu já vai estar sentindo vontade de permanecer com aquela bebida, e ela te preenche, te traz sensações que os outros vinhos não trazem. Mas eu diria assim, para uma boa degustação de espumantes, tu tem que ter um pouquinho de paciência, entrar nesse cenário, até que você comece a desenvolver com naturalidade essa bebida. Eu digo sempre, eu começo a minha refeição com uma Brut ou uma Nature, mas de preferência a Nature, a gente tem uma Nature Rosé, que para mim em casa, assim, perfeitamente, no meu caso, início de churrasco, assim, no domingo de manhã, mas aí cada um vê como é que uma
muqueca, de repente, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Imagina tu iniciar o dia assim. Mas geralmente os natures são espumantes mais estruturados, né? Bem gastronômicos, justamente por serem tão secos, às vezes eles acompanham bem a comida. Entre 3 gramas de açúcar por litro e 8 gramas de açúcar por litro, a gente tem os chamados extra brut, ou seja, eles são extra secos, vamos dizer assim, no mundo dos espumantes. Entre 8 gramas de açúcar e 15 gramas de açúcar por litro, a gente tem os chamados brut, que é a categoria mais tradicional, mais comum, né, da gente encontrar no mercado. Fácil, né? Facilita para quem está iniciando no mundo dos espumantes. Ela te permite que tu não sinta tanta diferença. Depois vai se arriscando mais, né? Mas o jogo de tu ter todos os rótulos, todos os tipos ali, é uma bela maneira de tu ir brincando e ir provando sem ter que definir o que tu prefere mais. Né? Exatamente. Depois, entre os 15 gramas e os 20 gramas de açúcar, a gente tem uma categoria aí que é chamada de sec, ou seco, que é onde se enquadra boa parte dos pró-seco que a gente encontra no mercado. E por fim, mais de 20 gramas de açúcar por litro, até 60, a gente vai ter o meio seco ou meio doce, também conhecido como demi-sec. Ou seja, quanto mais açúcar se adiciona ao licor de expedição, é o que vai definir a categorização daquele espumante dentro da sua doçura, né? E cada um vai formar uma categoria de produto diferente. Uma curiosidade em termos mundiais é que o grande sucesso da Moscatel obrigou a muitos vinicultores a, mesmo não querendo fazer o processo Charmat, ou não querendo fazer a Moscatel em si, começou a fazer mais demi-secs, porque ele consegue ser competitivo, mas no jogo de frente a frente uma Moscatel é muito difícil de bater. Então tu já vê hoje produtos de empresas renomadas internacionalmente, inclusive de origem francesa ou enfim espanhola, que procura trazer na sua carta já um demi-sec sem tanto receio de fugir da sua tradição. Exatamente. E tem algumas categorias de espumante mundo afora que fazem excelente uso das demi-sec, né? Inclusive com produtos muito cheios de personalidade, assim, então produtos que vale a pena buscar. Mas agora, já que tu comentou dos moscatéis, uma questão são os vinhos doces, né? Os espumantes doces, que são aqueles que têm mais de 60 gramas de açúcar por litro. Só que geralmente esses produtos não são feitos a partir de 2 fermentações. Os espumantes doces, né, como os moscatéis aqui no Brasil, geralmente são feitos pelo chamado método Asti. É um método Charmat, só que com uma única fermentação. E é uma única fermentação que inclusive é interrompida, ou seja, uma fermentação incompleta. E isso faz com que os espumantes moscatéis tenham bastante açúcar, sejam doces, e ao mesmo tempo pouco álcool, porque o processo de fermentação dele foi interrompido pela metade. Logo, a levedura não teve oportunidade de concluir o seu trabalho. Isso faz com que sobre bastante açúcar e não tenha sido gerado bastante álcool. Isso faz um produto bem aromático, doce e com aquela assinatura de aroma do moscato, da uva moscato que a gente já comentou. Nós já fizemos algumas espumantes com um pouco mais de álcool e geralmente fica fora do tom. O bom espumante, a borbulha, esse gás, esses sabores mais complexos, mais, vamos dizer, refrescantes, não combinam tanto com um álcool elevado. É um vinho que não tem a estrutura, né, para suportar um álcool elevado. Então a graduação alcoólica fecha com chave de ouro essa bebida, que se torna uma bebida boa de tu brindar, de tu tomar aos poucos, sem ter um grau de álcool elevado como um vinho tinto. E o moscatel é um sucesso no Brasil, né? É um produto que ajuda muita gente a entrar no mercado dos espumantes. Ele é aromático, ele é doce, ele é fácil de beber, ele combina bem com drink. Então, assim, para quem está buscando algo divertido, né? Algo para celebrar, o moscatel tem a cara dessa celebração do Brasil e vale a pena buscar produtos dessa categoria porque eles são referência de qualidade.